Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo vamos iniciar o estudo da Lei Complementar 769 de 2008, que é a lei que reorganizou e unificou o regime próprio de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal. O RPPS, então, regime próprio de previdência do Distrito Federal, ele é regido por esta lei. Vamos lá, então, começando com o primeiro capítulo, que vai nos trazer, então, as principais diretrizes e quem está inserido ou não nesse regime próprio de previdência. Bom, temos no artigo 1º que o regime próprio de previdência do Distrito Federal, ele é ligado, ao artigo 40 da Constituição Federal. Porque o artigo 40, ele vai dizer que somente os servidores ocupantes de cargos efetivos que terão regime próprio de previdência. Então, quem é regido aqui pelo RPPS do Distrito Federal são os concursados ocupantes de cargos efetivos. Por quê? O RGPS, que é o Regime Geral de Previdência, aquele que é gerido pelo INSS, vai ser o regime para quem ocupa cargo em comissão, o chamado CC, Também vai ser o regime para quem ocupa cargos temporários, aquelas contratações de excepcional interesse público, e também para os empregos públicos, aqueles regidos pela CLT. Esses não são regidos pelo RPPS. O RPPS é só para quem está lá no artigo 40 da Constituição Federal, que são ocupantes de cargos efetivos, tá? Muito bem, é importante a gente diferenciar, porque os servidores do Distrito Federal são chamados de estatutários e regidos pelo regime jurídico dos servidores do Distrito Federal, tanto os cargos efetivos quanto os ocupantes de cargo em comissão, o chamado CC. Agora, para fins previdenciários, só é vinculado ao regime próprio o concursado ocupante de cargo efetivo, tá? Então é isso que nós temos no artigo 1º, é isso que apresenta aqui este regime jurídico aqui, este regime próprio aqui de previdência do Distrito Federal. Temos ali então, já fiz um quadrinho na nossa apostila que acompanha o curso, o quadrinho ali colocando então os filiados obrigatórios, são ocupantes de cargos efetivos, conforme o artigo 40 da Constituição Federal, de dos dois poderes do DF, do poder executivo, do governo então do DF, do GDF, ou do legislativo, que seria a CLDF, a Câmara Legislativa do Distrito Federal, e inclusive o Tribunal de Contas do Distrito Federal, porque ele integra o Poder Legislativo, e inclusive as autarquias e fundações do DF, porque elas integram o Poder Executivo do Distrito Federal. Então é isso que nós temos na apresentação desse artigo 1º, que diz quem que é regido e quem que não é regido, está lá no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que não integram o RPPS, e quem não integra o RPPS integra o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência. Quem não integra são cargos em comissão, temporários e os empregados públicos. Muito bem, continuamos para o parágrafo 2º desse artigo 1º, que nos traz que aqui no DF, os militares e policiais civis, em razão das peculiaridades que eles têm aqui no Distrito Federal, em razão da influência do governo federal sobre essas áreas também, nós temos que os militares e policiais civis, eles vão ter um regulamento definido em uma lei complementar específica, que não é essa lei, que não cai na nossa prova. Então a gente não precisa se preocupar com os detalhes envolvendo militares e policiais civis do Distrito Federal. O parágrafo 3º traz ali que se aplicam-se subsidiariamente às disposições dessa lei a normas do regime jurídico dos servidores públicos civis. Aquele estatuto dos servidores se aplica, então, subsidiariamente, sempre que falta alguma norma, ele é aplicado subsidiariamente, a esta lei. Muito bem, temos no artigo 3º a figura do IPREV do Distrito Federal. O IPREV é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal. E aí tem algumas características nesse artigo 3º que eu separei na nossa apostila, num quadrinho também, que acompanha o nosso curso. E esse quadro, pessoal,
ele traz 4 informações que a banca pode explorar na hora da prova sobre o IPREV aqui do Distrito Federal. Primeiro, qual é a natureza jurídica do IPREV? O que ele é? Ele é um órgão, ele é um departamento, ele é uma autarquia. Essa é a resposta. Ele é uma autarquia em regime especial. A personalidade, por ser justamente uma autarquia, é uma personalidade jurídica de direito público. Se a banca afirmar que é de direito privado, tu sabe que está errado. Este IPREV, este instituto, esta autarquia, é vinculada a uma secretaria do DF, que é a Secretaria de Planejamento e Gestão do Distrito Federal. E ele foi criado, o IPREV, em substituição ao antigo IPASF, tá? Que o IPASF ele era o nome anterior do Instituto de Previdência do DF. Atualmente, todas as aposentadorias do Distrito Federal, do regime próprio, estão no IPREV. Não existe mais o IPASF, certo? Muito bem, temos no artigo 4º que o IPREV tem como atribuição principal captar e capitalizar recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios atuais e futuros. Quer dizer, o IPREV ele vai atuar captando recursos e capitalizando recursos com investimentos para conseguir pagar as aposentadorias e benefícios previdenciários dos atuais servidores e daqueles que vão se aposentar futuramente. E aí nós temos que o IPREV vai ter uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e de excelência no atendimento. É isso que deve ser buscado pelo IPREV. E aí cabe ao IPREV, conforme o parágrafo 1º deste artigo 4º, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência aqui dos servidores do Distrito Federal, incluindo a arrecadação. Ele vai participar da cobrança, da arrecadação das contribuições, tanto dos servidores como do próprio Distrito Federal, e também ele vai atuar na gestão desses recursos financeiros e previdenciários, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios devidos aos segurados e aos seus dependentes. Temos no parágrafo 2º do artigo 4º que o Distrito Federal ele é garantidor das obrigações do IPREV, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios, cobrindo qualquer insuficiência. O que quer dizer isso? Se foi mal organizado o cálculo atuarial, que é o cálculo para verificar se eu estou recolhendo de contribuições o necessário para pagar os benefícios, que é o cálculo que o IPREV deve fazer, se houver uma falha nesse cálculo e porventura o IPREV ficar sem condições de pagar as aposentadorias, o governo do Distrito Federal ele vai cobrir, tá? O governo ele cobre, o Distrito Federal ele cobre essas despesas. Então, se for mal gerido esse fundo previdenciário, se ele for insuficiente, quem vai pagar a diferença vai ser o próprio Distrito Federal. É essa a ideia dessa cobertura que o parágrafo 2º traz ao artigo 4º. A ideia é que não precise. A ideia é que o IPREV se organize de uma forma que ele arrecade o suficiente para pagar os benefícios. Agora, caso isso não ocorra, quem cobre as insuficiências é o próprio Distrito Federal. São contas separadas, certo? A gente tem uma conta do Distrito Federal que o governo vai gerenciar e tem a conta do fundo previdenciário. Em regra, o governo não vai participar da gestão desse fundo. O fundo ele é gerido pelo próprio IPREV, né? A gente vai ver, inclusive, na parte final da lei, quais são os membros da diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal do IPREV. Cabe a eles gerir esse fundo. Agora, se faltar dinheiro nesse fundo, aí o governo que tem que completar, o Distrito Federal vai ter que completar. Muito bem. O artigo 5º nos traz ali que o IPREV, então, para a consecução das suas finalidades, ele deve atender os seguintes princípios. Tem 7 princípios listados, que são princípios comuns aqui no que se refere ao direito previdenciário. Primeiro, provimento de regime de previdência social de caráter contributivo e solidário aos segurados e dependentes. Por que tem caráter contributivo o regime de previdência? Porque todo servidor ele tem que contribuir. Só vai receber benefícios do RPPS do Distrito Federal aqueles que contribuírem. Por isso ele tem esse caráter contributivo. E solidário por quê? Porque todos nós contribuímos para pagar as aposentadorias de quem um dia já contribuiu e já trabalhou. E futuramente nós estaremos aposentados e alguém vai estar trabalhando e contribuindo para pagar os nossos benefícios. Então essa é a ideia do caráter solidário da previdência, do regime próprio de previdência dos servidores aqui do Distrito Federal. Segundo,
caráter democrático e eficiente de gestão, com participação de representantes do governo, dos segurados e dos seus dependentes. Então todos têm participação nas decisões, como a gente vai ver na parte final ao analisar a composição do IPREV, certo? Terceiro, transparência na gestão de seus recursos financeiros e previdenciários. Claro, vai haver uma transparência, uma prestação de contas, porque todos os servidores do Distrito Federal, todos os ocupantes de cargos efetivos que são regidos pelo regime próprio de previdência, eles vão querer saber como que estão cuidando do fundo previdenciário deles. Então, tudo que é feito no IPREV deve ter absoluta transparência, prestando contas, né, para os segurados de como está sendo gerido, então, o dinheiro que é deles. Quarto, gestão administrativo-financeira autônoma em relação ao Distrito Federal, porque ele é uma autarquia em regime especial, então ele tem a sua autonomia. O IPREV ele não é subordinado ao governador do Distrito Federal, ele tem a sua autonomia enquanto autarquia em regime especial. Também, custeio da Previdência Social, mediante contribuições dos órgãos e dos servidores ativos, e aqui a principal diferença do regime próprio de Previdência para o regime geral de Previdência. Aqui no regime próprio, também os aposentados e pensionistas vão contribuir. Lá no regime geral de Previdência, que é gerido pelo INSS, só contribui quem trabalha. Aqui no regime próprio de Previdência, a partir da reforma da Previdência lá de 2003, aquela reforma que foi aprovada com aquele escândalo do mensalão, aquela reforma ela passou a cobrar também dos aposentados aqui contribuição. Só que, claro, a contribuição dos aposentados ela não vai ser igual a dos servidores em atividade. Afinal de contas, eles já contribuíram um bom tempo para estarem aposentados. A contribuição deles é só sobre o que excede o teto e tem algumas situações que é só sobre o que excede o dobro do teto quando ele for portador de uma doença incapacitante, como a gente vai ver lá no fim da lei também. Mas só essa informação é importante, tá? Aqui no regime próprio de Previdência, os inativos também contribuem em alguns aspectos, em alguns momentos, certo? Muito bem. O que mais nós temos aqui no artigo 5º? É o inciso número 6. Preservação do equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro e atuarial que vai ser buscado justamente verificando se está arrecadando o suficiente para pagar os benefícios atuais e futuros. E isso vai influenciar na definição da alíquota, de qual percentual que vai ser cobrado dos servidores e do Distrito Federal. E ainda, proibição de criação, majoração ou extensão de quaisquer benefícios ou serviços sem a correspondente fonte de custeio total. Se for criado um novo benefício previdenciário, o que pode acontecer, se for criado um novo benefício previdenciário ou for aumentado o prazo de duração de algum benefício já existente, tem que indicar de onde vai sair o dinheiro para pagar isso. Porque o cálculo atuarial, ele verifica que eu vou arrecadar o necessário para pagar os benefícios. Se eu vou aumentar os benefícios, eu tenho que aumentar a arrecadação. Então, sempre que for aumentar um benefício, tem que indicar o que vai ser aumentado para pagar essa conta. O artigo 6º traz que o regime próprio de previdência do Distrito Federal, gerido pelo IPREV, visa dar cobertura a eventos que estão sujeitos aos seus beneficiários e compreende um conjunto de benefícios que atendem às seguintes finalidades. Finalidades, então, do IPREV: garantir meios de subsistência nos casos de invalidez, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte. E também servem esses benefícios previdenciários para a proteção à família. Bom, no próximo capítulo nós temos os beneficiários aqui do regime próprio de previdência. Os beneficiários são os segurados e os dependentes. Segurados são esses servidores ocupantes de cargos efetivos nos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, como a gente viu. E os seus dependentes também vão ser beneficiários. Porque quando um servidor vem a falecer, um segurado vem a falecer, algum dependente dele pode ficar com uma pensão por morte, por exemplo. Então nós temos tanto os segurados quanto os seus dependentes. Ambos podem ser beneficiários aqui dos benefícios previdenciários do regime próprio de previdência aqui do Distrito Federal. Temos no artigo 8º da lei que permanece filiado ao RPPS, continua filiado como segurado, o servidor de cargo efetivo, servidor concursado aqui do Distrito Federal, que estiver cedido
a outro órgão ou entidade da administração direta e indireta de outro ente federativo, com ou sem ônus para o Distrito Federal. A cedência é quando o servidor para de trabalhar no Distrito Federal e vai por um tempo trabalhar em outro lugar. É como se ele fosse emprestado pelo Distrito Federal para esta outra localidade. Depois que ele, enquanto ele estiver lá, mesmo não estando trabalhando aqui, ele continua ocupando um cargo. E ele vai continuar filiado ao RPPS. Mesmo que ele esteja trabalhando num órgão de um estado, do governo federal ou de algum município. Ele vai continuar ligado ao RPPS. E as contribuições previdenciárias dele vão vir para o RPPS. Porque um dia ele vai voltar e vai se aposentar por aqui. Então não faria sentido, quando ele está cedido, ele contribuir para o INSS, para o regime geral, e depois voltar e ter que fazer aquela compensação. Não, nem se faz isso. Enquanto ele está cedido, ele continua contribuindo aqui para o RPPS do Distrito Federal. Também permanece filiado, segundo caso, o servidor que está afastado ou licenciado, e inclusive para o mandato classista, que é o mandato em um sindicato ou associação de servidores. Desde que observados os limites dos prazos previstos em lei, e desde que o tempo seja considerado como de efetivo exercício. Também, o servidor licenciado para interesses particulares continua sendo filiado ao RPPS. Quando o servidor está afastado para exercer um mandato eletivo, também continua ligado ao RPPS do Distrito Federal. Então, o servidor foi eleito deputado federal, deputado distrital, ou qualquer outro mandato eletivo que ele se afaste do cargo, ele vai continuar filiado ao RPPS, porque ele está licenciado, ele está afastado do cargo, mas um dia ele pode voltar. E também, durante o afastamento do país, por cessão ou licença remunerada, também o servidor continua sendo filiado ao RPPS. Bom, o artigo 9º nos traz que o servidor efetivo, servidor concursado, que tenha sido requisitado da União, do Estado ou de algum município, continua filiado ao regime previdenciário de origem. Agora é o contrário. A gente viu no inciso 1 do artigo 8º que o servidor do Distrito Federal, quando ele está cedido para outro órgão, ele continua filiado aqui. Agora, se o servidor vem de fora para o Distrito Federal, a regra é a mesma. Então, se um servidor do Estado de Goiás, por exemplo, o servidor do governo do Estado de Goiás, vem cedido para o Distrito Federal, ele vai continuar filiado ao regime próprio dos servidores do Estado de Goiás. Ele não vai passar a integrar o RPPS do Distrito Federal. Ele continua no seu regime de origem e as contribuições dele, o Distrito Federal vai recolher as contribuições para o regime dele, não para o RPPS do Distrito Federal nesse caso, certo? É essa a ideia do artigo 9º. Então, tanto o servidor do Distrito Federal que vai para fora continua ligado ao RPPS do DF, como aquele servidor que vem de fora continua ligado ao seu regime próprio de origem. Próxima seção nos traz os segurados. E aí nós temos no artigo 10 que são obrigatoriamente filiados no regime próprio de previdência aqui do Distrito Federal, como segurados, servidores então que trata o artigo 1º, cargos efetivos, concursados, ainda que em disponibilidade. Em caso de acumulação de cargo remunerado, o servidor vai ser segurado obrigatório em relação a cada um dos cargos. Como assim? Nós temos na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 16, que é possível acumular cargos públicos em 3 hipóteses. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses casos que o servidor está acumulando 2 cargos, ele vai contribuir para o RPPS aqui do Distrito Federal em ambos, se ambos forem no Distrito Federal, certo? Ele vai, então, ter 2 matrículas, 2 remunerações e 2 contribuições previdenciárias. É essa a ideia do parágrafo 1º. Bom, parágrafo 2º. Segurado inativo. Inativo, destaca isso. Vinculado ao RPPS, que exerça ou venha exercer um cargo em comissão, um cargo temporário ou emprego público, ele vincula-se obrigatoriamente ao regime geral de previdência. Então, se um servidor do Distrito Federal, ocupante de cargo efetivo, vinculado ao RPPS, se aposenta, ele é aposentado aqui no RPPS, ele é inativo, e ele passa a ocupar um cargo em comissão, sobre o que ele ganhar no cargo em comissão, ele vai contribuir para o regime geral de previdência. E a aposentadoria dele continua pelo RPPS nesse período, certo? Isso quando ele é inativo. Aí ele vai ter contribuições para o regime geral de previdência. Cuidado,
Porque o segurado ativo, isso não acontece no caso de cargo em comissão. Porque se um ocupante de cargo efetivo, ligado ao RPPS aqui do Distrito Federal, passa a ocupar um cargo em comissão, a contribuição previdenciária dele continua sendo para o RPPS. Porque só é vinculado ao RGPS aquele ocupante de cargo em comissão que não ocupa cargo efetivo. Se ele ocupa cargo efetivo e é designado para um cargo em comissão, ele continua ligado ao RPPS do Distrito Federal. Agora, por outro lado, se ele já é aposentado aqui do cargo efetivo, está recebendo uma aposentadoria do RPPS do Distrito Federal, e além da sua aposentadoria, ele vai passar a receber por um cargo em comissão, sobre o cargo em comissão, o recolhimento vai lá para o regime geral de previdência. Essa é a ideia do parágrafo 2º, por isso tem que ter cuidado com aquela palavra segurado inativo, porque se a banca trocar por segurado ativo, está errado. Já fica sem sentido, certo? Parágrafo 3º. Segurado do RPPS, do regime próprio de previdência do Distrito Federal, mantém a sua filiação a esse regime durante afastamento do cargo para exercer um mandato eletivo. Então, eu até já havia comentado isso no artigo anterior, né? Se o servidor do Distrito Federal ele é eleito deputado, senador, mandato que for, quando ele estiver fora, ocupando o mandato eletivo, ele continua filiado e vinculado ao RPPS, inclusive as contribuições continuam vindo para cá. O segurado que exerce ao mesmo tempo cargo efetivo e mandato eletivo, o que é possível conforme o artigo 38 da Constituição Federal somente no caso de vereador. Então vamos supor que um servidor do Distrito Federal, ele é vereador em um município próximo aqui do interior de Goiás, ele pode exercer o cargo efetivo e o mandato de vereador se houver compatibilidade de horários. Se, por exemplo, o mandato eletivo de vereador for só uma reunião por semana à noite e ele trabalha durante o dia no DF, aí é tranquilo, ele consegue acumular. Nesse caso, se ele está nos dois cargos ao mesmo tempo, ele continua afiliado ao RPPS em razão do seu cargo efetivo, só que como ele está exercendo em acréscimo um mandato eletivo, sobre o que ele ganhar no mandato eletivo, ele vai ter contribuição para o regime geral de previdência. E futuramente, se ele preencher os requisitos em ambos os regimes, ele pode ter duas aposentadorias. Uma pelo regime próprio aqui do Distrito Federal e outra lá pelo regime geral de previdência lá perante o INSS. Então é isso que nós temos nesse parágrafo 4º do artigo 10. E o artigo 11 nos traz que a perda da condição de segurado do regime próprio de previdência aqui do Distrito Federal ocorre em caso de morte, exoneração e demissão. No momento que o servidor venha a falecer, ele deixa de ser segurado, e se ele tiver dependentes, eles podem receber benefício, é claro. Ocorre também se ele se exonerar ou se ele se demitir do cargo, porque aí ele vai ser desvinculado do RPPS. E aí, esse tempo todo que ele contribuiu para o RPPS aqui do Distrito Federal, ele pode levar para outro lugar. Se ele se exonera porque ele passou em um concurso em outra esfera, por exemplo, ele pode levar todo esse tempo de contribuição. Ele vai pegar uma certidão aqui do RPPS, vai apresentar lá e vai averbar esse tempo para onde ele for. Assim como quem já era servidor antes de ingressar no Distrito Federal, vai trazer o seu tempo de contribuição, tanto para RGPS como para RPPS, vai trazer para somar, para chegar aquele tempo necessário de contribuição para se aposentar. Certo, pessoal? Terminamos aqui o nosso primeiro vídeo, nossa primeira aula sobre o regime próprio de previdência dos servidores do Distrito Federal. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar estudando e aí vamos ver os dependentes a partir do artigo 12 da lei. Até logo.